Nós estamos no culto de ensinamento. Semana passada, os irmãos sabem que nós estávamos ali na Suíça, resolvendo os papéis da igreja, e nós não finalizamos o estudo sobre comunhão. E se você se lembra, no último culto a gente terminou falando: eu devo ter comunhão com todo mundo? É isso que a Bíblia ensina, e é isso que nós vamos tratar hoje. Vamos só dar uma passada bem rápida depois, mas abra sua Bíblia comigo. Eu quero ler Provérbios, capítulo de número 16. Foi o texto que nós pegamos como base para falar de coisas que quebram a comunhão com Deus e também com os irmãos. É Provérbios capítulo 6, e nós iremos ler do 16 ao 19, a palavra de Deus que nos diz de forma muito clara 6 coisas que aborrecem Deus e a 7ª coisa que Deus abomina. Provérbios capítulo de número 6, o versículo de número 16 ao 19. Provérbios 6, 16 ao 19. A palavra nos diz assim: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Amém? Oremos. Pai, no nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome nessa noite, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui, agradecidos porque o Senhor tem guardado cada um de nós. Nós oramos pela Europa, por todas essas situações que têm acontecido, da pandemia, da guerra, do calor. Pai, em nome de Jesus, visita esse país com a Tua graça, com a Tua misericórdia, e nos sustenta, que nessa noite possamos aprender um pouco mais da Tua palavra, e enquanto aprendemos, cura, liberta, visita e manda o Teu Espírito Santo, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Tome seu assento, meus irmãos. De forma muito rápida, na semana passada, retrasada, quer dizer, os irmãos se lembram que nós falamos sobre essa questão de comunhão, que é uma das coisas que tem faltado e que é uma característica da igreja primitiva, que era irmãos que tinham tudo em comum. Isso quer dizer, todos os cristãos, que quando você lê o Novo Testamento, que você começa a ler a igreja primitiva, ninguém vinha para o culto com outro objetivo, todos vinham com um único objetivo. É por isso que causava um impacto na sociedade. As pessoas olhavam aquilo e queriam ficar juntos. E nós precisamos se lembrar que se não houver comunhão, não tem como estar junto. Amós, capítulo 3, versículo 3, deixa a ideia dizendo: poderão 2 pessoas andar juntas se não houver concordância, se não houver comunhão entre elas? Não se pode. E nós estamos falando sobre isso. Falamos sobre a questão de koinonia, que é existir em comum, e participação mútua, onde nós comentamos que não existe crente sozinho. Não existe crente em casa. Se não tiver comunhão, não tem cristianismo. Nós precisamos ter isso bem claro para que nós não sejamos acometidos pela ideia mundana que diz: é melhor ficar em casa do que ir para a igreja. Na igreja só tem pessoas falsas. Se na igreja só tem pessoas falsas, eu também sou falso, porque ninguém lá sabe que eu penso assim. É preciso nós termos essa visão bem clara, para que nós não venhamos a chegar ao ponto de se transformar em um desigrejado, que tem muito hoje. É até uma matéria de escola da faculdade teológica. Hoje existe uma matéria que trata dos desigrejados, que são pessoas que dizem que são crentes, são fiéis a Deus, mas não frequentam nenhuma igreja, porque não conseguem ter comunhão. E aí não bate com a Bíblia. Então essa ideia de comunhão é bíblica. Tanto que o Salmo 133, o que diz lá? Ó quão bom e quão suave quando os irmãos estão em comunhão. Então nós temos que ter essa unidade. E os assuntos que tratamos na semana retrasada foi: o que quebra isso dentro da igreja? O que quebra a comunhão entre você e o seu irmão? E o que quebra a comunhão entre você e Deus? E o texto que nós lemos foi a base, onde nós falamos de olhos altivos, que é a pessoa que atribui a si mesmo direito,
ela chega aqui e diz: eu tenho direito de fazer isso, isso, isso. Eu tenho direito de ser tratado assim. Isso não é bom, nós falamos. Os irmãos que quiserem ver depois, acho que o vídeo já está no YouTube e também no Facebook. É só entrar ali, você consegue ver tudo certinho, a gente ganha tempo. Falamos também sobre a questão da língua mentirosa, que é um mal que parece que ninguém liga. Perceba uma coisa, irmãos, nós vivemos um tempo que se alguém na igreja roubar, a gente tolera. Se alguém mentir, a gente tolera. Tudo tolera. Agora, se alguém for um homossexual, não toleramos. Se for um adúltero, não toleramos. Já percebeu isso? É uma coisa que parece que nós determinamos o que é pecado. E geralmente nós achamos que é pecado o que não fazemos. O que nós fazemos, a gente achamos que são fraquezas. E não é essa a ideia que Cristo ensinou. Porque pecado vai ser pecado, eu fazendo ou não, é pecado. Então, aceite isso e tome muito cuidado. A língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa. Isso aqui nós falamos bastante, mas é bom só lembrar. Lembre-se de uma coisa: se você não viu, não comente. É muito importante absorver isso. Isso é uma coisa que quebra a comunhão na igreja. Ah, você ficou sabendo? Quem te disse? Me falaram, né? Eu ainda brinquei que Satanás tem as suas secretárias. Me falaram, fiquei sabendo e me disseram, né? Só que quando pergunta quem é, ninguém sabe, não acha a origem, e quando vai ver, existe uma bagunça. Existe uma brincadeira que se fala, para tomar cuidado com as palavras, que dizem que o pai sobe, né? Está ensinando seu filho, ele sobe num prédio com um travesseiro de pena, e ele solta e diz para o filho dele: agora você vai e junta todas essas penas. Ele falou: pai, é impossível. E aí o pai disse: assim será as suas palavras. Se você falar alguma coisa de alguém, vai ser impossível você trazer de volta, porque depois que o comentário se espalha, ninguém vai conseguir saber. E tem pessoas que ficam sabendo, irmão, fica calado, só que ela te julga pelo que ela ouviu, e isso é um perigo. E nós, como cristãos, temos que tomar muito cuidado quando for falar, para que a gente não seja uma testemunha falsa, que aí vocês sabem o que acontece. E nós falamos um pouco também sobre os que semeiam contendas entre os irmãos, que é aquele que fala: você viu a roupa de fulano? Você viu o sapato? Eu vi fulano, eu vi ciclano. A Bíblia não ensina isso. Nós temos que tomar muito cuidado. O conselho bíblico é o seguinte, nós vamos até falar um pouco sobre isso: se você quer tratar comigo, fale comigo. É muito importante isso. Se todo mundo fizesse isso, não existia um problema na igreja. Porque se você está com problema com o irmão 2, não adianta falar com o irmão 3. Não vai resolver nada, vai ser 2 agora que sabe do problema do irmão. E aí a gente acaba, quando ele fica sabendo, ele fica chateado. Às vezes alguém fala para mim: não, eu quero contar para o senhor, mas o senhor não fala nada. Não pode. Você imagina uma coisa: tem um problema, alguém me conta, aí passou 6 meses, a pessoa fala: não, mas eu falei para o pastor. Aí você fala: o senhor sabia disso e não me falou nada. É confusão na certa. Então, eu acho que quem quer resolver, abre o coração, diz a verdade, e a gente consegue fazer isso. E essas coisas, elas quebram a comunhão com Deus. E pior, essa sétima diz que o coração de Deus, ele traz um sentimento de abominar. O que é isso? Exterminar. Pensa Deus pensando isso de mim e de você, por causa de uma atitude minha e sua. E a pergunta então, se essas coisas quebram a comunhão, se eu tenho que ter comunhão com meu irmão, eu tenho que ter comunhão com todo mundo que está dentro da igreja, pastor? Sim ou não? Não. Agora eu peço que você abra sua Bíblia comigo, porque parece que então nós temos que ter comunhão com todo mundo que está dentro da igreja, e isso não é verdade. Parece brincadeira, né? Mas a Bíblia diz que não é para ter comunhão com todo mundo que está dentro da igreja, e você vai saber a razão e o motivo. E eu quero que você abra essa Bíblia comigo. Os irmãos fizeram uma cara de espanto, porque os irmãos pensaram que era para ter comunhão com todos. Mas a Bíblia vai dar um conselho, porque você tem que entender uma coisa: dentro de uma igreja sempre terá 2 tipos de pessoas. Em todo lugar que você for, terá 2 tipos de pessoas: as certas e as erradas, as que querem e as que não querem, as que são fiéis e as que são infiéis. Então, muitos estão hoje tomando para si um nome. Se eu perguntar aqui, por exemplo, quem aqui, eu vou perguntar, quem está em casa, põe aí, levanta a mão, né? Quem está em casa, põe uma mãozinha assim do Facebook. Mas aqui, eu vou perguntar, você me ajuda. Quem aqui é cristão, levanta a mão. Levanta a mão, quem é?
Oxe, irmão, levanta a mão, irmãos. Eu estou vendo irmãos que não está cansado. Todo mundo aqui é cristão. Eu só perguntei quem era, mas quem disse que foi você. E é isso que nós vamos aprender aqui agora. Quando eu digo que sou cristão, o que deve acontecer quando nós estamos entre irmãos? Abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 13. Podemos ler só até o versículo 10, que já... Não, até o 11, já dá para a gente ter uma boa ideia. Acharam? Eu quero que todos os irmãos achem, que eu acho que é importante. 1 Coríntios, capítulo de número 5, e o versículo de número 9, e nós vamos ler até o versículo de número 11. Primeira carta de Paulo aos irmãos de Coríntios, capítulo de número 5, e os versículos 9 a 11. Quem achou, diga um amém bem forte. Amém. A palavra diz assim: já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal, olha o texto bíblico, com o tal nem ainda comais. A Bíblia vai trazer um ensino, porque nós temos que aplicar. Entenda uma coisa, você pode se sentir melhor do que Jesus, e vá devagar, porque até o final você vai entender o que a Bíblia está dizendo, porque alguém pode pegar um versículo isolado e começar a julgar todo mundo e matar todo mundo, e você vai entender qual é o conselho. O conselho de Paulo é o seguinte: não vos associeis. Nós falamos que comunhão não é o simples fato de dizer bom dia, isso é educação, não é o fato de dizer, não, comunhão é quando você interage na mesma ideia, no mesmo sentimento, na mesma proporção. Aqui Paulo está dizendo o seguinte: não vos associeis. E aí ele diz uma coisa, com prostituto, com ladrão, com idólatra. Ele diz, mas calma, gente, porque quando ele falou isso, todo mundo falou, pronto, vou ter que pedir a conta, vou ter que ficar isolado dentro de casa. Aí Paulo falou, calma, porque se fosse para fazer isso literalmente, vocês teriam que sair do mundo. O que eu estou dizendo para vocês, irmãos, é que vocês não devem se associar. Aqui começa o que eu e você temos que entender. Ele usou a expressão aqui, não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão. Aqui que está a situação. Eu e você temos, isso aqui, irmãos, as pessoas não querem mais hoje entender o que a Bíblia diz. Então fica um grupo que quer matar todo mundo, onde nada pode. Fica um grupo liberal que tudo pode. Tem o grupo da supergraça e da desgraça, e nós ficamos uma bagunça. Mas a Bíblia te ensina a ter equilíbrio. E dentro de uma comunidade cristã, qual que é o maior problema hoje nosso, sendo sincero? É a igreja? Não, porque tem muita igreja. O que mais tem hoje é a igreja. Aqui eu não vejo isso, mas no Brasil, você pega uma rua grande, tem Assembleia de Deus, tem Presbiteriana, tem Batista, tem Deus e Amor, tem Congregação Cristã no Brasil, tem Adventista, tem Xexanoê, e vai tendo um monte de religião, tudo na mesma rua. Então o problema não é falta de igreja, o problema não é falta de mensagem, porque você entra na internet, pode entrar ali e escrever, quero saber sobre açúcar, tem pregação sobre açúcar, pregação sobre salgado, tem pregação de todo quanto é jeito, para empresário, pregação para quem gosta de samba, para quem gosta de rock, tem tudo aí hoje. Então, nós não podemos dizer, não tenho como ouvir a palavra de Deus. O problema é que nós não estamos mais querendo cumprir o que a Bíblia diz. Queremos ouvir o que Paulo vai dizer a Timóteo. Nos últimos tempos, as pessoas, elas vão preferir ouvir o que alguém tem a dizer da Bíblia, e não o que a Bíblia diz.
E nós precisamos, nesse tempo, tomar cuidado para não entrar nessa linha, porque senão a gente vive uma vida, irmãos. Escute uma coisa aqui, eu até conversava ontem com alguns irmãos. Jesus disse uma coisa que eu pensando, eu entendi. Nesse mundo, você pode ser uma pessoa rica, famosa, e ter tudo que você quiser, sem ter Cristo. Porque Jesus vai dizer uma coisa: o que adianta ganhar o mundo inteiro? Então quer dizer, eu posso ganhar esse mundo inteiro, mas só que para ir para o céu, aí é uma outra conversa. E nós não estamos aqui, irmão, para ganhar o mundo. Nós estamos aqui para entender o que Cristo fez por nós, porque não sou salvo porque sou bom, sou salvo porque Ele me amou, mesmo sendo pecador. Eu entendo isso, e ao entender isso eu começo a buscar em Cristo força para ter um caráter cristão, palavra cristã, e me moldar conforme o nome diz, para ser um cristão. Aí quando nós lemos Paulo, ele vai dizer o seguinte: aquele que se diz irmão, quer dizer o seguinte: se está eu aqui e outro irmão aqui, esses dois, pega o pastor, vamos usar o pastor. Se eu se digo pastor, mas eu sou o que diz aqui, devasso. O que é devasso? Um indivíduo sem regras, alguém que não respeita ninguém, alguém que não respeita nada, tudo ele questiona. Mas para mim não é bem assim, para mim não é bem assim, e faz tudo que quer, na hora que quer, do jeito que quer, é alguém sem regras. E ele diz: alguém avarento é um indivíduo, irmãos, que tem um amor acima do normal pelo dinheiro. Pelo dinheiro ele trai o amigo, pelo dinheiro ele vende a mãe, pelo dinheiro ele faz tudo. Então perceba, pelo dinheiro ele abandona Cristo, ele abandona os princípios. E a gente tem que entender, se alguém é cristão e não tem regra, é um cara que só pensa em dinheiro. E aí você seja inteligente, porque tudo custa dinheiro. Para nós estar nesse culto aqui é caríssimo, se você fazer uma conta matemática de luz, aluguel, espaço, tempo, porque todo mundo aqui faz uma conta aí, cada um ganhando 10 euros por hora, é tempo. Nós teríamos que fazer uma conta rápida. Então é caro, existe, tudo é dinheiro. Neste mundo, com o céu, o relacionamento não é financeiro, é espiritual. Então ele diz o seguinte: se alguém tem esse amor exagerado pelo dinheiro, e aí ele diz outra coisa aqui, quando ele fala o seguinte: ou idólatra. Idolatria não é só quem faz uma reza para um outro santo, ou para um outro personagem bíblico. Entenda uma coisa, Jesus vai dizer muito claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, não tem ninguém, vai chegar ao Pai se não for por mim. Então você pode fazer orações aí para quem você quiser, mas para chegar no trono de Deus é só através do nome de Jesus. Só que muitas vezes nós criticamos quem tem outros deuses, mas nós temos deuses. Só escuto o pastor tal, só quero. Para mim o meu Deus é... Eu falei para os irmãos que estavam evangelizando, e o rapaz falou para mim que ele nasceu para ser um Deus protetor das mulheres, porque ele admira as mulheres. Então as mulheres estão acima de Jesus, porque ele é um guardião de mulher. Eu falei: vixe, você é doido, Jesus, doidinho. Então perceba uma coisa: pode ser que você não adore um santo ou uma imagem, mas você adora alguma coisa em primeiro lugar. Tudo na sua vida, aí você tem que fazer um raciocínio, tudo na sua vida que está acima de Cristo, que você não considera Cristo para fazer, aquilo ali está tomando o lugar de Cristo, aquilo é uma idolatria. Então tome cuidado com isso. E aí ele fala o seguinte: se for idólatra ou maldizente. O que é maldizente? Aquele que para falar mal ele é afiado. Vou dar um conselho, mais um, é culto de ensino, a gente tem que dar conselho. Aprendi uma vez com o meu pastor João Bosco, e ele disse: Valdomiro, aprenda isso, se você não pode falar bem de alguém, não fale mal. Quando você vê que eu não falei nada, você já sabe, só que eu não falei. Não é o meu papel ficar defamando, maldizendo as pessoas, porque se você maldiz hoje, amanhã você vê alguém, te vê com aquela pessoa, vai te chamar do quê? Falso. Vai falar: rapaz, estava falando tão mal dele para mim, agora está lá os dois abraçados. E é feio isso. Então, se você for um crente maldizente, e hoje o maldizente tem um quê de verdade, né? Eu só estou expressando a minha opinião. Cuidado. Se você for beberrão, é aquele que bebe continuamente de forma
Muito, muito, muito. Onde você encontrar, ele está dando glória a Deus. Entendeu o que eu falei, né? Se ele for roubador, a gente não... Você percebeu? A gente não liga para quem rouba. Não, isso aí não. Aí o apóstolo vai dar um conselho. Com ele não sente nem na mesa. É muito radicalismo. Mas quem diz? É a Bíblia. Mas a Bíblia não está falando de uma pessoa que entrou aqui. Está falando de alguém que está aqui. Que está trabalhando. Que está dizendo, eu sou irmão. Eu sou dessa igreja. Mas só que ele fala, mas o seu comportamento é totalmente contrário ao que a Bíblia ensina. Então você tem que tomar cuidado. E se alguém aqui dentro tiver essa característica, você não pode ter comunhão com essa pessoa. Parece contraditório, mas não é. A falsidade não é aceita por Deus. Nós podemos aceitar, mas Deus não. Por isso que nós temos que fazer sempre uma avaliação pessoal, individual e intransferível. Como eu sou. Porque isso aqui não é para você olhar ninguém. É para você olhar para si e falar, como eu estou? Será que eu estou dentro dessa ótica aqui de maldizente, de idólatra, de avarento? Será que eu sou um roubador, um beberrão? E aí, tem outro texto que vai dar um conselho também. Esse, Paulo diz para não se sentar na mesa. O outro, Paulo diz, se afasta dele. É uma coisa que se parece, se a gente está falando de comunhão, então não devo ter comunhão com todo mundo que está na igreja? Não. Porque se você está aqui, dizendo que é filho de Deus, irmãos, está um tempo esquisito, sabe por quê? Porque a pessoa tem 10 anos de crente. Fale a verdade no seu coração. Eu estudei 10 anos medicina. Você chega em mim e fala, eu estou com uma dor de cabeça, o que pode ser? Eu falo, não tenho nem ideia. Mas não tem nem ideia? Nem ideia. Você não pode passar nem um remedinho, não tenho, eu nem sei o que é dor de cabeça. Você vai falar, oxe, estudou 10 anos de medicina? Estudei 10 anos. Agora perceba, por que isso dentro da igreja hoje? 10 anos como cristão e não sabe os princípios básicos. Mentir, enganar, ser simpático, dar o que você quer receber. Irmãos, não tem jeito. Se você for fechado, todo mundo vai ser fechado com você. Se você chegar na igreja assim, ó, todo mundo fica não quer. Agora chega na igreja, eu duvido, irmão. Tem os dois de vez em quando, mas duvido. Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Todo mundo te fala, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Nós temos que aprender a ser cristãos. Porque senão vamos viver a vida toda aqui dentro e não crescemos espiritualmente. E não é a ideia. Só que tem sistemas religiosos que querem isso. Fica aqui, ó, não aprende nada, fica aqui. E pelo amor de Deus, nós estamos orando para que vocês sejam independentes espiritualmente. Aonde você tiver que orar, Deus responde sua oração. Aonde você tiver que pôr a mão, Deus responde sua oração. Não crie gurus espirituais, porque só tem um que está em todo lugar, em todo momento, e disse, quando você clamar, eu respondo, e é o Senhor Jesus. Então nós temos que crescer, e nessa noite, pelo amor de Deus, cresça. Escute o texto e diga, eu estou sendo esses negócios aqui? Porque se eu sou assim as pessoas, porque às vezes as pessoas dizem, estou estranho, todo mundo está se afastando de mim. Porque pensa, eu vou dar um testemunho aqui, não sei se posso, mas vou tentar ser objetivo no entendimento. Pessoas que vinham na igreja e postavam fotos minhas aqui na igreja. Só que em seguida tinha uma cena obscena, imoral. Entenda o que eu estou falando? Então você entrava lá na internet da pessoa, Pastor Valdomiro, homem de Deus. Em seguida, uma cena sexualmente indevida para menores de 18 anos. Quem via aquilo falava o quê? Oxe, esse pastor aí está com alguma coisa. O que eu fiz? Chamei a pessoa e disse, por favor, ou para uma coisa, ou para a outra. Entenda o processo de libertação, hein? Só que não pode postar uma foto minha e depois uma foto de gente nua e fazendo o que não deve. Entenda o que eu estou falando. Entendeu? As pessoas querem manter uma comunhão entre santo e profano, e não dá certo. Isso não dá certo. Isso não é discriminar, não. Seja educado, respeite, ore, mas se afaste. Seja sincero, porque senão você fica igual. Nossos pais antigamente, né? Quem é mais velho, eu já estou nessa fase, os irmãos estão vendo, já estou na fase dos velhos. Não pensei que ia chegar, cheguei. O tanto de dor que eu sinto no corpo, já estou sabendo que funciona. O
que nossos pais diziam sem usar a Bíblia? Me diga com quem andas, e eu te direi quem você é. E não pense que isso é mentira. Um verdadeiro não é melhor amigo do mentiroso. O cara decente, ele não é amigo do indecente. Nós precisamos voltar a entender que até os pais não crentes antigamente tinham o princípio bíblico, mesmo sem saber a Bíblia. Aí, como nós, sendo cristãos, não temos o mínimo do princípio bíblico, precisamos aprender. Abra sua Bíblia aí para você ver o que Paulo vai dizer a Timóteo no capítulo 3. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Amém. Olha lá, 1 Timóteo capítulo 3, vamos ler do 1 ao 5, porque eu acho que dá maior entendimento. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Quem achou, diga amém. A palavra nos diz assim, ó: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo, escuta isso, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Agora, perceba o que está dizendo o texto. Não está dizendo de quem está fora da igreja. Isso aqui Paulo não está falando que é uma certeza. Nos últimos tempos vão ter homens amantes de si mesmos. Sabe que é aquele cara assim? Nossa, minhas palavras são doces como mel. Nossa, quando eu falo, as pessoas me aplaudem. São amantes de si mesmo, mas não obedecem o pai e a mãe, não respeitam, não têm amor pelos bens, pelos bons. Tem uma aparência de piedade, só que negam a eficácia dela, porque são somente pessoas de palavra. Aí Paulo diz o que para Timóteo? Destes, afasta-te. Então não dá para ter comunhão com quem está dentro da igreja se tem essas características. Aí nós temos que olhar para nós e ver, eu estou sendo isso daqui? Aí quem é jovem, podemos pegar, eu estou sendo desobediente a pai e mãe? Se está, corrige. Olha, o texto é muito claro, irmãos, a dar as características: blasfemo, desobediente a pais e mãe, ingrato, profano, sem afeto natural, mais amigo dos deleites do mundo, ama o mundo de uma forma que fala: eita, porque tem culto hoje, meu Deus, vai ter uma balada, meu Deus, o culto é bem na hora do churrasco, oh meu Deus. Gente, sempre vai ser uma personalidade pessoal de decisão. O culto sempre tem um horário fixo desde que começou o ano. Só que os prazeres pelo mundo faz a gente, não, culto tem domingo que vem, não, amam o mundo mais que tudo. E eu não digo de culto no sentido de vir aqui, culto no sentido de ter Deus no coração, amar Ele em todo o tempo e querer representá-lo. Então não tenha a ideia que a comunhão deve ser com todo mundo, a comunhão dos santos. Se alguém se diz irmão, se alguém está aqui e tem essas qualidades, ele pode até vestir um terno, uma gravata, ele pode até ser pastor da igreja. Se ele tiver essas opiniões, sai fora. E eu sempre digo isso aqui para os irmãos, porque os irmãos têm que ter essa. Se aqui um dia, se não for eu pastor, ou se for eu mesmo, estiver mentindo, enganando, irmãos, vai fora, procura outra igreja. Porque esse negócio de ficar, mas o pastor vai me amaldiçoar. Ele não amaldiçoa mais nem a vida dele, quanto mais a sua. Deus é que é poderoso. Deus que tem poder de dizer sim e não, abrir e fechar. O homem, meu irmão, não tem nada. Aí todo mundo quer usar Davi, né? Não toqueis no ungido, meu irmão, pelo amor de Deus. Vai ler Bíblia, vai fazer um curso para aprender a ler Bíblia. O cara está roubando, matando, destruindo e é ungido de Deus. Não precisamos orar mais. Então, entenda isso. Devo ter comunhão com todo mundo? Não. Agora, como funciona isso então? Então,
Quer dizer que eu vi o erro do irmão, já era. Faca nele. Não é assim que funciona. Por isso que existe um problema hoje. Lemos um versículo, agarramos o versículo e vivemos aquele versículo. Não pode. A Bíblia é um livro. Ela tem texto, ela tem contexto. Todo texto sem contexto vira a famosa frase, né, de todo mundo: pretexto. Não, mas não é bem assim, a palavra diz. Diz aonde? Às vezes encontro irmãos que falam: não, a palavra diz assim. Aí eu pergunto: aonde? Se já a irmã falou: não, pastor, mas a Bíblia diz que não cai uma árvore sem que Deus permita uma folha da árvore. Eu falei para ela: me mostra o versículo, pelo amor de Deus, que eu não consegui ler ele ainda. Aí ela falou para mim: mas não tem esse versículo na Bíblia, não? Eu falei: não, tem não. Não tem, pastor, não tem. Falou: a vida toda eu falei isso na igreja, ninguém nunca me repreendeu. Eu falei: o sentido pode até entender, mas não tem escrito. Não vá pelo aquilo que não está escrito. Nós precisamos nessa noite ver que se eu estou dentro dessa característica, não pode. Mas agora, pastor, já que eu não tenho que ter comunhão com quem diz que é crente e não é, chegou na igreja, viu o erro do meu irmão, passo a faca no pescoço, é isso? Estou vindo aqui, encontrei o Madaleno, falei: ô Madaleno, vi ele fazendo coisa errada, o Madaleno veio me cumprimentar, fez... Não é isso que a Bíblia ensina. Abra sua Bíblia comigo, Mateus, capítulo de número 18. Porque a igreja, ela para julgar, ela se afia, mas para perdoar, ela não consegue. É incrível. Olha o que diz o texto, o próprio Jesus falando quando acontecer algum problema entre nós. Acharam? Ora, se o teu irmão errar contra ti, não, está escrito pecar. Mateus capítulo 18, versículo 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai ao Facebook, expõe a vida dele, liga para o pastor e fala tudo, liga para o teu melhor amigo e conta como ele errou com você. Não diz isso. Aqui que eu digo, se a gente aplicasse Bíblia na nossa vida, os problemas acabavam. Olha o que vai dizer: se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o. Isso aqui é uma coisa também. Tem irmão que às vezes olha para o outro. Não, se você nunca viu isso, eu também acho que aqui não tem, talvez. O irmão acha que o outro não lhe cumprimentou. Ele acha: passou por mim e me ignorou. Aí ele diz o quê? A próxima vez que passar por mim, eu vou ignorar. Aí o outro diz: estranho, o irmão me ignorou. E fica os dois separados, um achando que o outro ignorou, até que chega um período que eles não se falam mais. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz o seguinte: achou alguma coisa? Vai lá. Vai lá. Ô meu irmão, vem cá, aconteceu alguma coisa? Mas também não seja um doido, viu, irmão? Porque às vezes tem gente que fica doido. Ô irmão, estava cantando lá e vi você rindo, era de mim? Oxe, pelo amor de Deus, vai vigiar, varão. Não fique doido. Nós estamos falando coisa séria. Resolva os problemas. Olhou para alguém e achou que ela te olhou estranho, chega nela. Se errou, olha só, se você tem certeza que ela errou, vai até ela e repreende. Olha cá, entre ele e você só. Aqui tem escrito assim: só. Porque nós temos um mau costume. Tive um problema com o Sérgio, vou ali, resolvo, aí depois saio, chamo o Luciano e falo: você viu o Sérgio? Ah, rapaz, para que fazer isso? Aí chego na Né e falo: Né, você viu o Sérgio? Aí eu resolvi, mas saio espalhando. Quando fala de só, irmãos, é que nem, é muito mais fácil resolver os problemas que você não falou, ou não é? É muito mais fácil desistir do que você não falou para ninguém. Agora quando você sai falando: eu vou fazer, aí alguém está todo mundo olhando, e você lá. Aí as pessoas começam até a se endividar para fazer o que elas falaram, porque tem alguém olhando. Tome cuidado. Mas o conselho bíblico é o seguinte: deu problema, vai você e ele. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não te ouvir, a Bíblia também ensina. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois.
para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Ah, você não quer me ouvir não? Não quer fazer as pazes comigo? Peraí, ô José, vem cá, olha cá, ó, eu errei com ele está aqui, nós estamos querendo resolver, ele falou que não vai resolver não. Ah, não vai? Não quero não vou resolver. Chama o pastor da igreja. Aí vai já, irmãos, a igreja tem poder de decisão. Aí o texto diz, e se ele não ouvir a igreja, seja considerado um gentil, alguém que não é cristão. Porque, irmãos, entenda uma coisa, nós vivemos uma época que passamos a mão na cabeça de todo mundo por causa de dízimo e oferta, irmãos. Os pastores não querem falar mais nada. Isso daqui é uma triste realidade. Se tiver um dízimo alto, é quase intocável. Pode fazer o que quiser. O pastor fica com medo de falar quando vai falar. Veja bem, querido. Aí quando é o pobre, falou e feliz. Nós não podemos ter esse pensamento. Jesus está dizendo o seguinte: quando tiver problema, vá resolver. Por isso que a gente não pode, quando vê o erro, já falar, não, o pastor falou lá que não tem que ter, não, vá resolver primeiro, e é com a pessoa. Se você não quer resolver com ela, fique quieto, porque senão não tem sentido. Abra sua Bíblia comigo, vamos ler mais um texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14 e 15, porque a ideia bíblica, irmãos, quando tem problema, é resolver, e não resolver para destruir, mas resolver para tudo voltar a ser como era antes. É uma restauração, uma comunhão. Achará aí 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, quero ler o 14 e o 15. Quem achou, diga amém. Olha o que diz a Bíblia: mas se alguém não obedece às nossas palavras por esta carta, notai quem é, notai o tal, e não vos misturei com ele, para que se me envergonhe. Todavia, escute isso aí, não o tenhais como seu inimigo, mas admoestai-o como irmão. Olha o que Paulo está dizendo. Se tem alguém aqui que não quer fazer, que não quer ficar dentro do padrão que nós temos, deixa ele lá, porque ele vai começar a falar assim: mas por que estão me deixando sozinho? É para ele saber. E diz o texto, mas não é para ter ele como inimigo, não é para achar que ele é seu inimigo. E nós temos hoje um tal de mudou de igreja vira inimigo, não tem? Mudou de igreja vira inimigo, só vai para o céu se estiver aqui na Demariana. Se sair da Demariana, vixe, o bicho pega. É um negócio esquisito. O céu não tem uma placa escrita Demariana. Eu creio que nós instruímos os irmãos a ir para o céu, mas não é a placa que leva para o céu. E o texto diz, admoesta ele como irmão. E como é como irmão? Tem gente aqui que tem irmão que é fofoqueiro, irmão safado, irmão mentiroso, mas ele não fala mal do irmão dele para ninguém. Ele preserva o irmão. Quando ele vai falar com o irmão dele, ele vai bem com carinho, né? Ô meu irmão, porque é irmão. Se você tiver esse tratamento aqui dentro, é assim que funciona, irmãos. Então, eu tenho que tratar como irmão. Eu tenho que chamar a atenção de alguém com respeito. Quando eu vou falar com alguém que é mais velho que eu, não importa se eu sou o pastor, eu tenho que falar como se fosse meu pai. Se eu for falar com um jovem, eu tenho que falar como se fosse meu filho. Se eu for falar com alguém da mesma idade, eu tenho que falar como se fosse meu irmão. Isso muda todo o contexto. Como é que você fala com a sua mãe? Tem aí os infelizes rebeldes, né? Aqueles que a Bíblia diz que não respeitam pai e mãe, que eles gritam, eles batem, mas o comum é você falar com seu pai e sua mãe tranquilo. Mãe, a senhora não está errada não, mãe. Quem nunca falou isso para a mãe? Mãe, a senhora está exagerando, mãe. Se a gente tem esse sentimento, a comunhão fica estabelecida. Então, você viu um erro de alguém, vá tentar corrigir. O problema é que a gente não tenta corrigir. E como eu vou corrigir? Tratando as pessoas dessa forma. Mas tem também um texto que eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, que traz um conselho, que se a gente também puder aplicar nessa noite, a nossa vida com Deus, a nossa vida com a igreja vai ficar bem melhor. Nós devemos evitar briga, irmãos. Evite briga. Acharam? Pedro diz o seguinte:
1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Vamos ler o 7, que aí dá uma ideia do que está acontecendo? E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Mas, sobretudo, o que é isso? Acima de tudo, tendes ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Entenda o que ele está falando. Não é que o amor vai fingir. Irmãos, quem ama não encobre o erro, mas perdoa. Esse negócio de o amor cobrir multidão de pecado é que você sabe, que você não sabe o erro de todo mundo, sabe. A gente se conhece. Mas quando tem amor, quem aqui é perfeito? Tem alguém perfeito? Diga amém. Não tem. Só que quem ama, que nem a esposa que ama o marido, está aqui, né? Tem eu e a Dani, Roninho e a Nilza, a irmã Aline aqui, e o Giovanni, tem uma Flora e o Ismael, tem ali também que está aqui, tem o Adriel e a Ireice, e os irmãos aqui, tem aqui que estão no caminho do matrimônio, né? Janaína e Walter, tem Kessia e Sérgio. Só a minha esposa sabe meus piores defeitos. Só a irmã Flora sabe os piores defeitos do irmão Ismael. Mas pergunta para ela do irmão Ismael para você ver o que ela vai falar dele. Ela não vai falar um defeito dele para você. Fala, meu marido é maravilhoso. É o homem que eu pedi a Deus. Você viu a Daniela falando de mim aqui no meu aniversário? Nossa, quando ela começou a falar, falei, Jesus, palavras inefáveis. Meu coração chega, palpitava dentro de mim. Mas sabe por quê? Ela sabe todos os defeitos, mas ela tem ardente amor. E o amor, ele cobre uma multidão de defeitos. Nós precisamos se amar. Por isso que a igreja primitiva tinha isso. Os irmãos chegavam lá e sabia que o irmão ali é um pouco chato, mas ele é um pouco chato, mas eu amo ele mesmo assim. Não tem? Ah, não, meu marido é chatíssimo, eu amo esse marido chato. Meu marido é exigente. Então, nós precisamos ter isso dentro da igreja. Está faltando isso dentro de nós. A primeira atitude é tirar o irmão do erro. A primeira atitude é fazer ele reconhecer que o caminho que ele está indo não vai dar certo. E isso só é possível quando tem amor. Porque quando não tem, irmão, você vai falar o seguinte: não, mas não veio porque não quis. Não, mas eu já falei uma vez. Não, mas já sabe a verdade. Tá bom, mas use o amor, não desista. Vá, fale, até que aquilo possa mudar e transformar a vida dele. Abra sua Bíblia comigo. Tem um outro texto, Provérbios, capítulo de número 11 e o versículo 12. Ai, pastor, quando eu fui ver já tinha falado tudo. Tem irmãos que quando falam, irmãos, só Jesus. Se eles pudessem ter um anjo que cortasse a língua na hora, eles estariam muito mais felizes hoje, mesmo mudo. Mas olha lá, olha o que vai dizer o texto, que a gente precisa aprender isso aqui e colocar na nossa vida. Provérbios capítulo 11, verso 12. Quem achou? Olha lá. O que despreza o seu próximo é falta de sabedoria, mas o homem de entendimento fica quietinho. Fala assim, eu sei que se eu responder aqui vai dar um problema. Eu sei que se eu falar o que eu estou vendo vai dar um problema. Eu vou me calar nesse momento. Só que o problema nosso é que a gente sempre quer dar uma opinião, não é isso? E aí a gente acaba desprezando as pessoas, achando que vão falar e... Não tem aquele que diz, não, eu não sou baú para ficar de boca fechada. O sábio, ele entende o momento de... não vou falar nada. Não vai falar nada? Não, agora não. Não é hora de falar. Se a gente soubesse disso, irmãos, a gente teria muito mais acertos na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar e na nossa vida como igreja. Só que a gente às vezes não quer ler a Bíblia, a gente só quer um movimento do Espírito, que não é que não deve ter. Hoje é que eu te falo, as pessoas começam a estudar muito a Bíblia e falam, não, esse negócio do Espírito eu fico meio cismado. Cismado porque não tem o dom do Espírito, porque se tiver não fica não. Quando não for de Deus você fala, sai daqui capeta. Mas quando é de Deus você abre o coração, se entrega, fala em língua estranha, rodopia, sai correndo, dentro da vontade de Deus. Só que tem que aprender a se calar. Aprenda a se calar. Muita comunhão foi quebrada porque você falou uma palavra. Se tivesse... Aí depois, irmãos, que falou... lembra do exemplo do travesseiro? Depois que as penas saiu. Se tivesse ficado calado, meu Deus, se eu não tivesse falado,
Aprenda, peça direção de Deus, para que você possa saber o tempo de ficar calado. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 12, vá um pouquinho para frente aí, o versículo 16. Olha o que diz esse versículo: a ira do louco se conhece no mesmo dia. Olha só, é espontâneo, chegou, já estoura, pá! Mas o avisado, ele encobre. Tem aqui você pode entender da seguinte forma: tem situações que você vai ter que ignorar. Ignora, encobre isso, fala, não quero nem saber disso. Perceba como tem conselhos para tudo nessa vida. E nós estamos falando de comunhão. E não adianta ser um radical aqui e falar, não, tem que falar o que eu penso. Não tem que falar o que você pensa. Só se você aceitar que todo mundo fala o que pensa de você. E a gente nunca aceita. A gente não aceita. Uma coisa que você tem que entender: qual é a coisa que a gente mais ama? É a verdade. Eu amo a verdade. Aí alguém fala e diz, que roupa feia. É a verdade. Que cabelo feio, que batom feio, que terno horrível, que camisa feia. Ai, a verdade só vale quando é para mim usá-la. Quando é para ela me avaliar, eu já não gosto tanto dela assim. Tanto é que o Facebook é uma prova disso. Você vê as fotos de todo mundo, quando você conhece a pessoa, você fica procurando a pessoa. Fala, é você mesmo? É os filtros, não é isso? É filtro. Transforma. Vigia. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo de número 15, verso 1. Para você também usar de sabedoria quando você tiver problemas. Nós precisamos ser um pouco como foi. Os irmãos sabem quem foi o homem mais calmo que a Bíblia diz? Moisés. O homem mais calmo. E viu que ele se irritou lá com o povo? O crente não é fácil não, mano. O crente irrita até o homem mais fácil, mais calmo do mundo. Mas olha o que diz o texto bíblico. Quando você estiver no meio da... aplique isso aqui na sua família, no meio dos amigos e na igreja. A resposta branda... E presta atenção no que o texto está falando. Resposta quer dizer que alguém fez uma pergunta idiota. Quer dizer que alguém fez uma pergunta inconveniente. Quer dizer que alguém fez uma pergunta que não deveria fazer. Aí o texto diz, mas a resposta branda, ela vai desviar o furor. Mas a palavra dura, ela suscita ira. Ah é? Agora você vai ver. Não é assim que funciona? Quando alguém gritar com você, vai devagar. Seja cristão. Veio bravo, você fala, Paz do Senhor, antes da gente conversar, vamos fazer uma oração aqui, porque essa conversa vai ser difícil. E se eu e você não tiver o Espírito Santo, nós vamos brigar. Então vamos orar. A outra pessoa já vai ficar com vergonha. Aí vai falar, vixe, vai querer orar. Perceba que a gente pode resolver tudo, mas nós precisamos, para resolver tudo, usar a Bíblia. Não usar o que falam da Bíblia. O problema é que a maioria das mensagens, elas falam de algo que é real, mas ela isola outra parte. As mensagens de hoje é tudo que você vai vencer, que você não nasceu para ser cauda mais cabeça, que você o mundo está em crise, mas você está em Cristo. Irmão, nós estamos nesse mundo. Jesus disse, no mundo tereis aflições, meu filho, mas tenha bom ânimo, você vai vencer como eu venci. Precisamos ver o que a Bíblia diz no dia a dia, porque senão seremos crentes, mas seremos igual aos mundanos, não teremos comportamento bom. Quando alguém vier para cima, a gente fala, isso aqui não é crente não, eu sou, mas aqui não, ou não é assim? Aí é crente brigando, é crente dentro de confusão. Ore a Deus, isso só é possível, não porque você é bom, mas é você se enchendo do Espírito Santo de Deus. Se encha, ore uma semana, ore 2 semanas, faça jejum. Enquanto você não estiver tendo autocontrole, é porque você ainda não está cheio do Espírito Santo. Vai orar, irmãos, não tem solução. Pode ler, mas vai orar. Não, estou lendo, estou jejuando. Vai orar, ora, jejua, faz o que é possível. É como regime esse negócio. Se não fechar a boca, pode tomar o remédio que for. Quando você parar o remédio, você incha, né?
Efeito sanfona. Não, o irmão estava magro, engordou, de repente emagreceu. É o remédio. O remédio ele tem uma química que vai fazer. Mas quando você parar o remédio, é melhor fazer o exercício. Só que o exercício é dolorido, mas ele vai deixar você magrinho, todo durinho. E você pode ficar um dia relaxado que vai ficar tudo bem. Espiritualmente é a mesma coisa. Não adianta querer fórmula mágica para ser filho de Deus. Tem que ler Bíblia. Crente que não lê Bíblia, crente que não ora, crente que não jejua. Quer ver uma coisa que Jesus disse que nós não fazemos? Tem demônio que só sai com jejum e oração. Quanto paga para jejuar? Quanto paga para orar? Nada. E por que a gente não está usando isso? Porque tem coisa na nossa vida que só vai sair quando a gente fizer isso, porque são demônios que estão querendo destruir. Mas se você entender hoje e começar a fazer o que a Bíblia diz, eles vão embora para a glória do Senhor. Não viva, meu irmão, uma vida de ver mensagem. Eu quero ver mensagem. Vê pouco e aplica mais. Porque é melhor você saber um versículo de cor e praticar, do que saber toda a Bíblia só para ficar cuspindo teologia. Não adianta. Tem gente que gosta de falar de teologia, exegese, falar difícil. Tá bom, é importante, estude. Mas se você não pratica, você vira um hipócrita, um fariseu. E não é esse o conselho bíblico. Então, quando você for falar, meça as palavras e tome muito cuidado. E aí, João diz uma coisa que eu queria que você abrisse para a gente ler e terminar nessa noite, que é 1 João, capítulo 3, versículo 18, onde João está falando com uma igreja maravilhosa, que era crente de verdade, e ele aconselhando os irmãos, ele vai dizer uma coisa, que eu queria pedir para os irmãos lembrar muito disso daqui, ó. 1 João, capítulo 3, versículos 18 e 19, quem achou, diga amém. Meus filhinhos, não amemos só de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguramos o nosso coração. Não fique amando só de palavra, irmãos. Se tem coisa ruim, é aquele que fica aqui, te amo, te amo, te amo, te amo. Você olha o comportamento, não ama nada. Quem ama vai trabalhar. Eu amo minha esposa. Não cuida da esposa, não, né? Só fica falando para os outros, às vezes nem fala para a pessoa. Amo meu irmão, nem cumprimenta. Quando falta no culto, não manda uma mensagem. Eu estava preocupado com você. Estava nada, só lembrou de mim. Quantas vezes? Aí você responde para você. Quantas vezes alguém te encontra e fala, faz uma oração por mim lá, não esquece não, porque você nem lembra. Aí ele recebe um milagre e você fala, nós estávamos lá orando. Não estava nada. Ame, não só de palavra e de língua, de boca. Ame com atitude, porque assim você vai dizer, eu ando na verdade, eu estou na verdade. Nós precisamos aplicar a Bíblia, irmãos, e ser feliz. Quem aplica isso aqui na vida vai ter comunhão com Deus e vai ter comunhão com os irmãos.